Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É este o maior mandamento. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração. Oremos. Infundi, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, fugindo aos excessos humanos, possamos com o vosso auxílio abraçar os vossos preceitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos esses dias meditado sobre a morte e víamos como a morte é o fim de todo sensível e também a morte é o fim de todo engano. E de fato é isso mesmo. Mas há um terceiro aspecto em que a morte é fim. A morte é o fim do tempo. Ora, Deus nos fez um grande benefício, pois aos anjos, que são as suas obras-primas, as suas criaturas mais perfeitas, Ele deu poucos momentos para merecerem a sua coroa. De tal modo que a prova a que foram submetidos os anjos foi uma só. Mas a nós, ele dá um tempo dilatado, anos e anos, para nós nos convertermos, para nós merecermos uma vida nova, apoiados na sua graça. Mas de que nos valeria este benefício se nós, ao invés de empregarmos bem este tempo tão precioso que Deus nos deu, nós o desperdiçarmos, ou pior ainda, nós o empregarmos em condenar a nossa alma. Que coisa terrível isso. Nós precisamos entender que o tempo acabará brevemente. Temos que pensar. Para quantas pessoas o tempo está acabando agora? Quantas pessoas dariam, talvez, a sua vida inteira para poderem voltar ao princípio e arranjarem a sua consciência diante de Deus, a fim de assegurarem a sua salvação? Ah, quantas pessoas, chegando ao fim, quereriam voltar ao começo. Se eu tivesse que morrer agora, se você tivesse que morrer agora, o que nós não daríamos por um pouco mais de tempo? Para fazermos penitência, para colocarmos a nossa salvação em melhor estado,
pena. Que pena seria se nós nos devêssemos apresentar agora diante do tribunal divino com as mãos vazias, sem boas obras e com a consciência carregada de pecados, com a consciência carregada de obras más. No mesmo momento em que se apresentariam diante do tribunal de Deus tantos homens e mulheres santos, com as mãos cheias de tesouros, de méritos, de vitórias contra o demônio, contra o mundo, contra a carne. Como é que nós podemos perder tantas ocasiões de agir bem? Como nós não reparamos em nos colocar sempre em maior risco, renovando as nossas culpas, mais uma vez pecando? Nós não podemos continuar assim, sempre acrescentando pecado a pecado. Se nós morrermos mal, não teremos uma outra chance. Como diz o autor da Epístola aos Hebreus, é determinado aos homens que morram apenas uma vez. Isto é certíssimo. Nós só teremos uma morte e ela colocará fim em tudo. Nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar para este tão importante negócio que é a salvação da nossa alma e que traz consequências tão tremendas. Mesmo se todos os anjos pudessem se colocar juntos para tentarem explicar, eles não conseguiriam. Em um momento acabará tudo. Em um momento nós veremos o nosso juízo. Em um momento nos serão lançados em face todos os nossos pecados, todas as nossas ingratidões. Em um momento, nós vamos ouvir a sentença irrevogável da condenação ou da salvação. Tudo isso acontecerá em um instante, na hora da nossa morte. Será que existe um momento de maior importância do que este? Como é que nós podemos viver tão descuidados, tão esquecidos deste momento? Como se ele nunca fosse chegar, ou como se nós pudéssemos empregar toda uma eternidade para prepará-lo. Não. Ele chegará. E talvez chegará antes que nós imaginemos. Se você ou eu tivéssemos que ir, por exemplo, para a Índia, para outro lugar do mundo distante, com quanto cuidado nós prepararíamos o necessário para essa viagem? Nossa, nós faríamos uma mala muito bem feita, nós compraríamos moedas para irmos até lá, nós iríamos dispor tudo como agência de viagens, íamos cuidar da documentação, iríamos saber exatamente onde nós
deveríamos nos hospedar, iríamos tomar todas as cautelas possíveis, porque é uma viagem muito longa, muito distante, muito exigente. Nós vamos passar para o outro mundo. Nós vamos sair do tempo e entrar na eternidade. Como que num salto. Nós queremos improvisar isso, sem nos prepararmos bem. É um salto tão grande, um salto tão fatal. Nós não podemos viver como se nada fôssemos perder se morrêssemos mal. Ou como se nós pudéssemos de alguma maneira recuperar aquilo que nós perdemos. Não. É algo muito, muito sério. Portanto, nós temos que preparar a nossa morte. E para isso, nós temos a nossa vida. É o intervalo que nós temos para prepararmos o momento em que iremos encontrar-nos face a face com Deus. Não parece monstruosa essa insensibilidade? Em que ficamos adormecidos diante da hipótese de perdermos o sumo bem das nossas almas. Nós deveríamos considerar todas as demais coisas como um sonho em comparação com este assunto que é o mais importante de todos. É um negócio que temos que concluir bem. Ou seja, morrer bem. Nenhum cuidado pode ser exagerado acerca disso. De assegurarmos bem a nossa salvação. Nós temos que assegurar a nossa eleição Vamos pedir a Deus pelos nossos descuidos. Vamos pedir perdão a Ele. Vamos pedir perdão da nossa irresponsabilidade de termos sido tantas vezes temerários, pela facilidade com que nós pecamos. Vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão porque muitas vezes usamos o tempo que Deus nos deu para servi-lo unicamente com o objetivo de ofendê-lo. Vamos detestar a responsabilidade que nós temos com a nossa alma. E vamos pedir ao Senhor que nos dê os seus auxílios eficazes para recuperarmos neste tempo que ainda nos concede as perdas passadas, antes que chegue a noite e já não se possa mais agir. Como diz nosso Senhor no Evangelho de São João, vem a noite quando ninguém pode agir. Esta noite é a noite da morte, que chegará infalivelmente sobre todos nós, destruindo qualquer possibilidade de podermos fazer alguma coisa em nosso favor. Vamos pedir ao Senhor
queridos irmãos, que nós sejamos muito responsáveis com a nossa morte, que nós pensemos nesse assunto. Santos meditavam diariamente na morte. Nós também fazemos isso se rezamos com atenção a Ave Maria, em que pedimos a Nossa Senhora que rogue por nós agora e na hora da nossa morte. Era muito comum entre os santos antigos eles terem uma caveira junto consigo para lembrarem com frequência que iriam morrer. E no ofício divino, nós, sacerdotes, rezamos todas as noites: Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. São modos pelos quais a Igreja, através dos quais a Igreja nos faz ter diante dos nossos olhos sempre a realidade da nossa morte. Nós temos que estar verdadeiramente preparados, temos que encarar a morte como um fato e saber que nós não temos demasiado tempo à vontade, tempo de folga, tempo de sobra, quando o assunto é garantir a nossa salvação. Precisamos aproveitar o tempo que nos resta. Não sabemos quanto será. Talvez uma boa parte de nós já esteja mais perto da morte do que imagina. Esses dias eu falava com um irmão, ele me dizia, tinha feito 50 e poucos anos, ele me dizia: o meu passado já é maior do que o meu futuro. Eu dizia: possivelmente mesmo. Embora ninguém saiba, nós podemos ter aí uma morte mais próxima do que nós imaginamos. Vamos querer chegar lá desprevenidos? Chegar nesse momento assim, despreparados, como quem não tem mais nada a perder? Claro que não. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda bom senso e que nós pensemos com muita responsabilidade que haveremos de dar contas a Deus de todas as nossas atitudes, de todas as nossas obras. E aproveitemos esse tempo que Ele ainda nos concede. Aproveitemos esse tempo. Que nós não o joguemos fora. Ó Deus, concedei-me a graça de aproveitar todas as circunstâncias para crescer no vosso amor, na união convosco, para vos glorificar e bendizer em todas as circunstâncias. Ajudai-me a olhar de frente à morte e a entender, Senhor, que esta vida tem fim. Não permitais que eu me separe de vós e assim me aparte do vosso convívio. Por favor, Senhor, concedei-me a graça da conversão, para que eu possa sempre, junto com todos os santos, vos louvar, bendizer e glorificar, sem jamais esquecer os vossos louvores. Maria Santíssima, concedei-nos preparar-nos sempre para o momento da nossa morte. Que vós e São José estejais junto conosco para nos conduzir à salvação de vosso Filho Jesus Cristo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.